Este programa é livre para todos os públicos. E nós insistimos neste pedido, Senhor, que a Tua voz prevaleça agora, que a Tua voz fique nítida para cada um de nós que aqui estamos e para cada um daqueles que nos acompanham, que a Tua voz fique nítida, Senhor, que a Tua voz seja clara, a começar para mim, que preciso Te ouvir, porque nós estamos, Senhor, cercados com tantas vozes, com tantos barulhos, que tem nos perturbado, que tem roubado a nossa paz, que tem nos levado ao desespero, à desesperança, à angústia. Eu quero Te pedir que neste momento de partilha da Tua palavra, Senhor, a Tua voz fique tão saliente, que seja uma voz libertadora, a nos libertar de tantas coisas que temos ouvido, de tantas sugestões que o demônio tem feito. Sim, porque muitas vezes os espíritos maus estão ao pé dos nossos ouvidos, nos sugerindo, nos falando e nos perturbando. Mas que neste momento, pela força da Tua palavra, a libertação aconteça em nós. Eu quero te convidar a pôr a mão nos seus ouvidos agora. Coloque a mão nos seus ouvidos e nós vamos insistir nisso, porque é um movimento de Deus. Senhor, sara os nossos ouvidos. Sara os nossos ouvidos, porque por eles muitas vozes têm adentrado. São tantas notícias reais, mas dolorosas e difíceis que temos ouvido. São tantos pronunciamentos de palavras ditas, e que entram pelos nossos ouvidos e perturbam o nosso coração, angustiam a nossa alma. Mas nós queremos Te pedir, ó Senhor, que a Tua força, que vem pela Tua palavra, traga libertação aos nossos ouvidos, e consequentemente à nossa alma e ao nosso coração, porque nenhuma voz é mais importante do que a Tua. Fale a nós, Senhor, diga o que nós precisamos ouvir, porque a Tua palavra liberta, porque a Tua palavra restaura. E vá orando ainda um pouco mais no Espírito, para que esta obra que o Espírito já começou a fazer em mim, em você, ela tenha continuidade, porque o Senhor, Ele purifica os nossos ouvidos, Ele purifica os nossos ouvidos. Toca, Senhor, em todos aqueles que estão ensurdecidos e não conseguem mais distinguir a Tua voz. Amém. Eu bendigo a Deus por toda essa emoção e inspiração nesta canção que foi cantada, porque assim que eu entrei aqui para partilhar a palavra, eu tinha a sensação de ouvir muitos gritos perturbadores, e o Senhor falava ao meu coração de que aquelas vozes, esses gritos, aliás, não eram de pessoas, mas eram de espíritos malignos, que tentavam fazer de tudo para gritar e nos distrair. Mas em nome de Jesus, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando até aqui, e agora no momento da partilha da palavra, que essas vozes cessem, para você que está aqui e para você que está em casa, para que nós consigamos ouvir claramente a voz de Deus. Amém? Amém. Eu convido você a pegar a palavra e segure ela bem firme nas suas mãos, porque nós vamos usar vários trechos da palavra. Enquanto eu preparava, não é comum isso, mas Deus foi
me dando alguns passos para partilhar aqui com vocês a partir da palavra, em vários trechos bíblicos. Então é isso que nós vamos fazer, pela força desta palavra que nos liberta. Convido você a abrir comigo no Evangelho de São João, no capítulo 8, a começar dos versículos 31 e 32. João 8, versículos 31 e 32. Vamos falar sobre as falsas alegrias do mundo. Muito pertinente nós falarmos sobre alegria num tempo que é tão festivo, né? E nós brasileiros gostamos muito de festa, somos um povo alegre, feliz. Mas claro que a nossa alegria, ela precisa também ser purificada. E a palavra vai nos ajudar nisso. João 8, 31 e 32. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 43 e 44 agora, vamos dar um salto. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar a minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando nós vamos falar de falsidade, quando nós vamos falar de engano, e aqui nós podemos assimilar isso diretamente à mentira, a palavra nos é clara em afirmar e nos dizer de que existe a fonte da mentira, ou como a própria palavra relata, o pai da mentira. Por isso o demônio, ele é gerador da mentira. Toda mentira provém dele. Tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é enganoso, vem do mal, vem do demônio, vem de Lúcifer. Por isso o próprio Jesus, quem está falando isso que nós acabamos de ler aqui no Evangelho, é o próprio Cristo, o pai da mentira. Ele veio para nos enganar. O demônio, ele não tem poder criador, mas ele tem a capacidade de distorção. Ele não pode criar nada, mas ele pode confundir o criado, para que nós estejamos confusos e consequentemente estejamos perdidos. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade liberta. A palavra do mal é a mentira, portanto ela nos escraviza. E nós vamos sendo escravizados pelo discurso mentiroso do demônio. Porque ele é perito nisso, tanto que é chamado como pai da mentira. E qual que é um dos seus principais ofícios? Mentir, enganar, consequentemente, roubar, destruir e nos levar para a morte. O demônio faz de tudo para enganar os filhos de Deus. E eu ouso dizer aqui com mentiras personalizadas. Mentiras das quais ele vai proferir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso ele quer nos enganar. Por isso, como trouxemos aqui no início da oração, essas vozes que gritam para nos perturbar e para que nós não tenhamos nitidez da voz de Deus que nos fala. Por isso é tão importante que a palavra da verdade venha sobre nós. E preste atenção, porque ele vai distorcendo as coisas. E ele não mente de qualquer jeito. Ele sempre pega fagulhas de verdade para nos enganar. O demônio sempre aparece em disfarce. No carnaval muitas pessoas se fantasiam. O demônio, ele se fantasia bastante. Ele engana. E por isso se fantasia. Porque ele não vai aparecer naquela aparência horrorosa para nos assustar.
mas de maneira sutil e enganadora. É o lobo em pele de cordeiro. Ele se disfarça para tentar nos enganar, para tentar nos distrair, para tentar nos confundir. E com coisas, repito, com centelhas de verdade que ele distorce. Permita-me ser ousado em partilhar um exemplo muito concreto e que tem me inquietado há um bom tempo, para já que a gente entenda como ele é sutil. Deus, ele criou todas as coisas. O livro do Gênesis vai nos apontar isso. Ele criou tudo, a natureza, os animais, as diferentes espécies. E é uma riqueza nós podermos perceber na criação os traços e a assinatura do Criador. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que depois, por fim, ele criou quem? O homem e a mulher. E você já conhece essa passagem onde, quando ele conclui a obra da sua criação, criando o homem e a mulher, ele vai dizer que foi muito bom aquilo que ele fez. Tudo foi bom, mas quando se trata do homem, quando se trata da mulher, isso é, quando se trata do ser humano, foi muito bom. Então nós precisamos reconhecer, por dado de criação, que nós, seres humanos, agora filhos de Deus, ocupamos um grau superior na criação. Tanto que ele disse aos primeiros, a Adão: administre tudo isso, dê nome a tudo isso. Deus nos deu isso, essa capacidade de administrar, a inteligência. Deus nos deu a capacidade de sermos co-criadores, inclusive. Olha que beleza, olha que riqueza. Então nós podemos concluir que de fato a criatura humana é a criatura por excelência. Deus quis assim, Deus nos fez imagem e semelhança, ok? Cada criatura tem seu valor. Essa planta aqui tem um valor. E seria muito triste eu vim aqui chutar essa flor e pisar em cima dessa flor, não seria? Seria triste. Só que ela não tem sentimento. Mas é uma flor, é uma obra-prima de Deus, e eu preciso respeitar, eu preciso cuidar dela. Como também eu preciso fazer com os animais. Ok? Eles precisam ser respeitados, cuidados, afinal de contas são criaturas de Deus. Só que percebam o que está acontecendo nos discursos, que estão começando a querer igualar os animais a seres humanos. Gente, com isso ninguém está dizendo que não precisa tomar cuidado. Com isso ninguém está dizendo que tem que desrespeitar. Não, precisa respeitar, precisa cuidar, precisa preservar, porque são criaturas dignas. Só que eu quero dizer o que para você e para mim primeiramente? Olha a sutileza do mal. Ele quer começar a denegrir, querer nos equiparar a animais, a ponto de eu começar a chamar animal de filho. Perceba a linguagem. Gente, não há compatibilidade de natureza. Não há compatibilidade de natureza. Tiago, mas se eu não chamar de filho, eu vou estar desrespeitando? Não, ele vai continuar tendo valor, porque ele é uma criatura de Deus, que eu vou cuidar, que eu vou tratar, que eu vou cuidar do pelo, vou fazer tudo como precisa ser feito. Mas o que eu não posso é correr o risco de começar a elevar isso num grau de dignidade humana, porque não é humano. E com isso não é ofensivo a gente reconhecer que nós somos superiores a uma planta, mas a planta precisa ser cuidada. Por isso, graças a Deus, existe a preservação ambiental e precisa acontecer. Só que o que eu estou querendo dizer para você e para mim? Perceba que o discurso vai sendo sutil do mal, porque ele quer o que? Igualar todas as coisas, a ponto de que nós podemos chegar ao nível em que nós vamos começar a valorizar mais um do que o outro. Mas nós, como seres humanos, como filhos e criaturas de Deus, filhos amados de Deus, imagem e semelhança, somos superiores. Só que o discurso enganoso do diabo é distorcer a criação. Aí o que ele faz? Ele pega uma coisa boa, que é um animal que Deus criou, ok? Que é muito bom, que é bom aliás, e ele começa a fazer o quê? Começa a distorcer a compreensão, a ponto de que daqui a pouco, não se assuste, eles terão mais valor do que muito ser humano. Esses dias atrás, escutando uma reportagem, fiquei espantado, foram mais de 15 minutos falando de um cachorro que tinha se perdido. Tá errado? Não, é triste, vamos encontrar. Mas eu juro que em determinado momento eu achei que estavam falando de uma criança. A tal supervalorização que se deu a isso. Meus irmãos, eu estou trazendo um exemplo, tá? Mas para a gente perceber a sutileza e como nós cristãos precisamos tomar cuidado. Cuidado, porque o demônio, ele não cria, mas ele distorce o criado.
ele distorce, começa a nos enganar a partir destas pequenas coisas. Não nos deixemos arrastar pelas enganações do diabo. Tudo tem o seu valor, tudo é precioso. Tudo é precioso, mas a partir do momento que eu consigo dispensar mais atenção a outra criatura do que um ser humano, substituindo, não que não tenha que ter atenção, entenda? Mas quando começa a substituir, quer dizer o quê? Isso aqui tem mais valor do que isso aqui, e a criação divina já nos mostrou que o ser humano é o maior bem criado, que precisa ser valorizado, dignificado. Eu estou trazendo um exemplo para que a gente possa entender como que o mal é sutil. É assim que acontece também com tantas ideologias que vão implantando microchips em nós, tá? Estou usando só um sentido abstrato para entender. E de repente nós estamos, nossa, mas eu acho que realmente a mentalidade da gente vai mudando. Por quê? O demônio ele veio para distorcer a compreensão. Por isso ele pega verdades, como essa que eu acabei de dizer, Deus criou, e ele começa a distorcer a compreensão. É o que ele faz com o prazer. Gente, o prazer foi dado por Deus, meu Deus, Ele deu a cada um de nós. Mas o demônio faz o quê? Ele fala o quê? Ei, foca no prazer que é o seu fim último. É dado de criação, Deus nos deu a capacidade de ter prazer, mas o demônio vem para distorcer e trazer desequilíbrio. Ele faz o quê? Ele pega aquilo e faz como aquilo que deveria ser um meio, ele faz com que se torne um fim. Então, o fim tem que ser o meu prazer, a minha satisfação. Eu preciso pensar apenas em mim, porque é o meu bem-estar. Cuidado com esse discurso, porque isso é negação de uma característica identitária. Sabe o que isso significa? Deus nos criou pelo amor e no amor. Nós somos criados para amar, e amar significa eu me doar, eu me entregar, eu me derramar, eu sair de mim. Qual que é o contrário, o oposto de amor? Egoísmo. Só que o que o demônio vai fazer comigo e com você? Nos enganar e dizer, se preocupe mais com você, só com você, você. E aí eu começo a esquecer dos outros. De repente eu estou no centro, achando que eu estou sendo feliz, mas na verdade eu estou negando a minha constituição identitária, que é o quê? Fui criado para amar e me doar. Você percebe as enganações do diabo? Só que ele vai para um lado bom. Se preserve. Ah, você vai ajudar tal pessoa, imagina, se poupe. Não pense mais em você. Olha, pense mais em você. Ninguém pensa em você. Então, se você não pensar, quem vai pensar? Ah, esquece. A vizinha está batendo na porta. Deixa ela, faz de conta que não tem ninguém. Você vai ajudar ela, agora é a hora do seu descanso. Mas a minha alma e a sua alma estão reagindo e dizendo, ei, abre a porta. Ei, estende a sua mão. Porque você veio do amor, e amor significa se doar, e amor porta sacrifício, e isso vai me dignificar, isso vai me realizar, isso vai me fazer santo. O santo é aquele que ama se torna santo. Percebamos os discursos enganadores do mal. É assim que a falsidade, a falsa alegria vai sendo incutida em nós, e de repente nós estamos achando assim, cara, tudo é normal, tá ok, é isso mesmo. Cuidado com os discursos enganosos. Tudo tem o seu valor. Só que sem equilíbrio tudo se perde. Gosto muito desse exemplo. Um olho. Ele é muito bonito no lugar que ele está. Pega o seu olho e põe embaixo da sola do seu pé. Fica monstruoso. Fora do lugar. Aquilo que fica fora do lugar, que fica no desequilíbrio, traz muito prejuízo. E quando nós falamos da falsidade do mal, das mentiras do mal, nós precisamos estar muito atentos a tudo isso. Por isso que essa palavra, ela é uma palavra de libertação. O próprio Jesus vai dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E quando nós falamos de mundo, na linguagem bíblica, nós não estamos falando do mundo da criação, mas do espírito mundano. O que é o espírito mundano? A palavra vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. Então quer dizer o quê? O mal, ele vai implementando a sua mentalidade nesse mundo, para que a gente pense dessa maneira, egoísta, egocêntrica, no desequilíbrio das valorizações. Ele vai fazendo isso. Então o mundo jaz no maligno. Então o espírito mundano significa o quê? Um espírito que é dirigido pelo mal, uma mentalidade, uma compreensão e ideias sugeridas pelo mal. Isso é o espírito mundano e não a obra criada. Por isso Jesus, quando reza ao Pai, ele diz, eu não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Porque o espírito mundano, ele está aí.
E o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai fazer de tudo para acabar comigo e com você. Eu quero convidar você a perceber agora qual é a estratégia diabólica do mal sobre você. Desculpa começar falando do mal, mas é que a gente precisa começar falando da falsidade para a gente chegar na verdade, tá? Quero que você pegue comigo um exemplo na Sagrada Escritura, lá no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel 11. A partir do versículo 1, eu não vou ler todo o trecho por conta do tempo, mas vamos percebendo aquilo que é o essencial para esse momento aqui. 2 Samuel capítulo 11. Com certeza você já ouviu falar de Davi. O rei Davi, um eleito, um escolhido. E no versículo 11, capítulo 11 vai nos dizer assim a partir do versículo 1. No retorno do ano, na época em que os reis costumavam fazer a guerra, Davi enviou Joabe, com ele seus servos e todo o Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Presta atenção. Mas Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que numa tarde, Davi, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio, e do terraço avistou uma mulher que tomava banho, e era muito bela a mulher. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher, e lhe disseram: ora, é Betsabeia, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou emissários que a trouxessem. Ela veio ter com ele, e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Palavra do Senhor. Betsabeia, esposa de Urias, Davi um eleito, um rei, um escolhido. A palavra vai nos mostrar alguns detalhes importantes. Esse rei não saiu para a batalha. Vamos traduzir aqui para a gente. Ele não saiu para a luta, não saiu para a labuta. Não ocupou o lugar que ele precisava ocupar, dentro desse contexto aí, histórico. Acordou tarde, estava ocioso. Não cumpriu o que ele precisava cumprir, os seus deveres. Foi passear no terraço, viu de longe Betsabeia se banhando, foi seduzido, tentado, seduzido, caiu. Se deitou com ela, engravidou Betsabeia. Perceba a sutileza do mal agindo na vida de um eleito. Um eleito de Deus. Você conhece a história de Davi? Se não, aprofunda nela para você perceber. Olha as pequenas concessões da vida desse homem que foram capazes de trazer sérias consequências. Se não bastasse, depois você pode continuar lendo. Sabe o que aconteceu? A palavra vai nos dizer que um abismo atrai outro abismo. Um pecado abre outras portas de queda. Se não bastasse isso, depois que ele soube que Betsabeia estava grávida, ele pediu que Urias fosse colocado à frente da batalha, porque o desejo dele é que ele fosse morto. O que aconteceu? Fizeram o que ele mandou. Urias foi morto. Um fiel soldado do rei. Tanto que vai mostrar na palavra que quando eles voltaram, Davi pediu que Urias fosse para casa e Urias disse: não, eu vou ficar aqui. Porque essa era a postura fiel de um soldado. Mesmo assim, Davi pediu que colocassem ele na linha de frente para que ele fosse morto. E ele morreu. Depois ele tomou Betsabeia como sua mulher. O que aconteceu? As consequências vieram, muito sérias. Mas a vida de Davi foi poupada. Ele sofreu as consequências, mas porque ele se humilhou e reconheceu o seu pecado. E por que eu fiz questão de trazer o exemplo de Davi para mostrar a sutileza da enganação do mal que tenta nos atingir?
Perceba que tudo começa pequeno. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo parte do interior do homem, depois se externaliza. Quando nós cometemos algum pecado, quando nós cometemos algum ato mal, o ato de cometer já foi uma consequência de algo que dentro de nós já estava concebido há tempo, porque nada surge do nada. O mal, inclusive, ele vai sendo gestado dentro de nós, porque o demônio vai regando as sementes malignas que ele mesmo joga pelas palavras em nós. É o que acontece no adultério. Ei rapaz, dá uma olhadinha lá, ó. Olha aquela mulher. Ah, ela é bonita, né? Beleza. Olha, se aproxima. Pega o contato dela. Perceba que ele vai jogando as sementes, depois ele vai regando para que desenvolva e o ato aconteça. Foi o que aconteceu com Davi. E eu preciso abrir essa aba aqui, porque foi em oração, de que hoje muitas pessoas, pouco nós temos falado, acredito, penso eu, mas precisamos mais do que nunca retomar os discursos, as análises, as reflexões da sexualidade humana, porque olha o que o demônio tem feito. A partir da sexualidade ele tem comprometido a vida de tantos. E sabe por que ele atinge diretamente na sexualidade humana? Porque a nossa sexualidade é como algo análogo, aqui está uma analogia, como uma coluna vertebral. O que a coluna vertebral faz? Ela causa uma sustentação, né? Tem a fisioterapeuta, né? Ela é sustentação. E alguns entendidos chegam a afirmar isso. A nossa sexualidade, que é uma força que foi colocada em nós, de relação, de relacionamento, e que não leva apenas ao ato sexual propriamente dito, mas que nos faz ser homem, ser mulher e nos relacionarmos. Existe uma energia sexual em cada um de nós, tanto que a partir da dimensão sexual, e olha só a beleza, e você vai e eu vamos entendendo por que o demônio atinge tanto a nossa sexualidade. O que nós falamos no início? Qual que é a obra suprema da criação de Deus? O homem, a mulher, ok? Beleza. No desígnio de Deus, quem Deus constituiu como co-criadores de outras criaturas, de outros filhos de Deus, o homem e a mulher, através do quê? De um ato sexual. Sabe o que o demônio quer fazer? Ele quer ir direto no ponto, aspas, onde mais ele pode ofender a Deus. Porque ele sabe que eu e você somos a obra-prima suprema de Deus. E aí aquilo que ele nos deu como capacidade para sermos co-criadores, ele se utiliza para querer esnobar, para querer acabar comigo e com você. Porque ele sabe que se ele atingir a dimensão sexual do ser, o restante da vida dessa pessoa está comprometida. Perceba, uma pessoa que tem um vício, uma dependência na área sexual, a vida social dela é afetada, a vida de trabalho dela é afetada, os seus relacionamentos, a sua família, a sua vida particular, em todas as esferas são afetadas. Espiritualmente não há progresso, quando a pessoa está tão ferida na sua sexualidade, porque, repito, ela ocupa um lugar central no ser humano, e tudo que nós vivemos de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, passará por essa dimensão. Então o demônio vai fazer o quê? Ele que por vezes tem mais consciência do que eu e do que você, ele sabe onde atingir, qual é o ponto certo. Porque ele sabe que se ele ferir a nossa sexualidade, nos fazer escravos nela, fazer com que nós sejamos pessoas depravadas, desequilibradas sexualmente, feridas sexualmente, ele não precisa se preocupar com mais nada, sabia? Porque aí nós somos presa fácil para sermos arrastados. Por isso que os vícios e os pecados na área sexual são tão graves, que acabam não só com a vida da pessoa, mas também com a vida de outros, e o demônio tem um investimento pesado nisso. Como que se ele dissesse para Deus: você fez dele co-criadores para gerar outras vidas? Olha o que eu faço com a capacidade que eu dei, que você deu a eles. Aquilo que é para gerar vida, ele vai usar como ferramenta para destruir vida. Por isso existe o propósito na vida de cada um, o desígnio de Deus na vida de cada um, que está sendo afetado diretamente por uma sexualidade não curada, não restaurada. E aí isso tudo está nos bastidores, e nós vamos levando como se tudo estivesse bem, mas não está bem. Atenção, a mim e a você. Porque se a nossa dimensão afetiva e sexual não forem trabalhadas, alcançadas pela graça de Deus, pela redenção de Cristo,
Em todas as esferas, todos nós temos feridas e marcas, e o demônio está investindo pesado nisso. Só que parou-se de falar, porque já falamos muito sobre isso, mas eu continuo a perceber pessoas que estão comprometendo sua vida e se perdendo por causa dessa dimensão. É os bastidores da vida, aquilo que está lá nos pensamentos, aquilo que você está vivendo lá no seu quarto, aquilo que você está vivendo no escondimento. Agora eu estou falando da área sexual propriamente dita, porque ele tem investido pesado para acabar comigo e com você, porque ele sabe, repito, se ele atingir nessa área, ele vai acabar conosco facilmente, porque isso interfere em todas as áreas e dimensões do nosso ser. Por isso é preciso voltar a acreditar na castidade, nessa virtude sobrenatural que é capaz sim de purificar, de equilibrar, de integrar, de transformar. Não passou, viu, gente? Não passou. E essa virtude eu te falo por testemunho pessoal e depois por tantos testemunhos que eu vi. Ah, Tiago, quer dizer que você já está curadão, beleza? Não, estou na luta também, igual você. Mas eu posso dizer para você que quando eu comecei a investir na minha vida sexual, na minha dimensão sexual, melhor dizendo, e buscando a castidade, e pedindo a Deus como uma graça sobrenatural, gente, aquilo que para mim eram os principais conflitos aqui, nesse ponto, não deixaram de ter sua importância, mas estão aqui, isso já não ocupa mais, isso já não me fere mais como me feria tantas vezes. Porque a virtude da castidade desenvolvida, ela vai trazendo equilíbrio, ela vai trazendo liberdade. E castidade para o solteiro, castidade para o casado, castidade para quem é viúvo, para o padre, para o religioso, para o missionário, para todos nós. Isso não ultrapassou. Olha o que aconteceu com a vida de Davi. Foi na área sexual. Então cuidado, ei. As relações sexuais antes do matrimônio continuam sendo pecado, isso não mudou. Ah, Tiago, é pecado porque é errado fazer? Isso é muito pobre. É pecado porque fere a sua constituição e a sua dignidade de filho de Deus. Aí muita gente diz, nossa, mas eu não consigo progredir espiritualmente. Eu não consigo mudar, isso é tão forte dentro de mim. Nada que está em nós tem força se não foi alimentado primeiro. Perceba que se existe algo dentro de mim e de você, e agora em todas as outras áreas, que cresce, que tem uma força incontrolável, essa força não veio do nada. Existe alguma via de alimentação. Pode ser seu celular, pode ser os seus contatos, pode ser o lugar que você frequenta, pode ser tudo isso. Comece a se afastar disso e perceba quem prevalece dentro de você, o homem velho ou o homem novo. Comece a perceber. Vou trazer um exemplo concreto do Tiago. Ontem mesmo. Comece a perceber isso e você vai notar como você faz uma análise de si mesmo. Eu consigo hoje perceber quando o meu homem carnal está mais forte do que o meu homem espiritual. Não estou desassociando, porque como São Paulo diz, né? Existe dentro da gente um homem velho e um homem novo. Uma mulher nova, uma mulher velha. Tendencionada a pecar, tendencionada a ser santo. A sua tendência, né? A capacidade a viver uma vida distante de Deus ou próxima de Deus. Eu consigo hoje notar, Tiago, cuidado. Sinal de alerta porque a tua carne está prevalecendo. E quando a gente fala de carne, a gente não está falando de corpo. Claro que está interligado. Na linguagem bíblica, carne quer dizer o quê? Nós que temos o nosso corpo, a nossa constituição ferida. Então quando se fala da vida na carne, significa a vida que é baseada nas suas más inclinações, porque todos nós temos inclinações ao mal. Fomos feridos, né, pelo pecado original, somos feridos quando pecamos, então todos nós, e não é vergonhoso reconhecer quais são as minhas fraquezas, porque quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu consigo combatê-las. Então assuma, cara, eu tenho essa fragilidade, essa inclinação, eu tenho tudo isso, está aqui, ó. Ótimo, beleza. E agora o que eu faço com isso? Sozinho eu não consigo. Graça de Deus, faço a minha parte, colaboro com a graça, o santo vai sendo construído. Identificar. E ontem mesmo eu percebi, falei, Tiago, sinal de alerta aqui, porque tem algumas coisas dentro de você que está se perdendo. Estou precisando confessar, precisando retomar. É isso que precisa acontecer na nossa vida cristã. Continuamente. É assim que os santos foram construídos.
foram gerados. Por isso eu quis compartilhar com você esse ponto de atenção, porque do contrário nós podemos ser facilmente presas do mal. E sabe qual é uma das principais ações do demônio sobre nós, além de tudo isso que eu acabei de apresentar aqui? Pega comigo lá, Lucas 13, 10 a 13. Lucas 13, 10 a 13. Quero trazer uma outra figura bíblica que vai nos ajudar a entender melhor o que o demônio quer fazer em nós e que nós precisamos tomar muito cuidado. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados, e eis que se encontrava lá uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito que a tornara enferma. Estava inteiramente encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre de tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante ela se endireitou e glorificava a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa mulher encurvada, possuída por demônios, quando Jesus a libertou, ela voltou a ter postura. Eu imagino que uma pessoa encurvada tendencione sempre para baixo. Eu não preciso muito de esforço, né? Porque eu sou meio torto, mas vamos lá. Quando eu fico torto, quando eu me curvo, quer dizer o quê? A minha visão ela fica muito limitada, ela fica muito presa àquilo que é terreno. O demônio faz isso conosco. Ele quer nos prender continuamente àquilo que é terreno. Ele não quer que nós tenhamos expectativa eterna. Então ele faz o quê? Ele quer nos curvar. Primeiro que ele quer fazer com que nós percamos a nossa postura de filhos de Deus, o que aconteceu com essa mulher. Claro, era uma doença, mas agora eu vou fazer uma outra analogia, o que acontece espiritualmente conosco. Ele faz de tudo para nos encurvar, para que nós percamos a postura, para que nós não consigamos ter visão ampla e eterna, fiquemos presas apenas ao que é terreno, não tenhamos perspectiva eterna. E aí ele faz o quê? Que nós fiquemos presos. O que Jesus fez? Jesus a chamou, a libertou, e a libertando fez o quê? Com que ela voltasse a ter postura. Endireitar a vida significa voltar a ter a postura de filho de Deus, que anda regido pela voz de Deus, que anda conduzido pelas inspirações do Espírito Santo de Deus. E aí nós começamos a falar agora da verdadeira alegria. Aquela mulher foi curada e liberta do mal, e portanto começou a poder olhar para frente de novo. E aqui nós podemos ampliar, começou a olhar para o eterno de novo, começou a poder buscar as coisas do alto de novo. Ei, endireitar a sua vida, endireitar a minha vida hoje significa o quê? É assumir novamente a nossa postura de filho de Deus, livres, não escravos, eretos, não encurvados, com expectativa e perspectiva eterna, e não meramente perspectiva terrena. Isso é viver com uma postura de um filho de Deus, mas ela precisou ser liberta para tomar a postura. Então, quando nós falamos em endireitar a vida, significa, ei, endireita a sua vida. Tiago, endireita a sua vida, para que você volte a ter postura de filho de Deus, e comece a ter ampliação de visão eterna. Porque a verdadeira alegria, ela é baseada na verdade. E a grande verdade é que você e que eu somos filhos amados de Deus. E o demônio vai fazer de tudo para nos convencer do contrário. Ele vai querer denigrir a nossa imagem. Ele vai querer nos fazer escravos dos nossos impulsos. Ele vai querer fazer dos meios um fim. Ele vai querer trazer desequilíbrio e vai nos dizer que isso é alegria. Por isso é uma alegria falsa, inexistente. Porque o caminho da verdadeira alegria é daqueles que têm postura de filhos de Deus e conseguem mirar o eterno, e creem no eterno, e investem no eterno, e buscam o alto. É essa a postura. Por isso que o cristão, ele vive
influenciado pela alegria expectante. Anota isso aí. Alegria expectante. Expectante vem de expectativa. Claro, né? O que é alegria expectante? Alegria expectante é aqueles que já são alegres por causa de uma expectativa que nutrem. Essa é a alegria dos santos. Essa é a alegria dos cristãos. Quem há muito tempo não vinha aqui na Canção Nova, levanta a mão. Que estava com saudade de vir aqui, levanta a mão. Legal. E você também que está com saudade de vir aqui, pode vir, viu? A Canção Nova está de braços abertos para te receber. Olha só. Eu acredito que é muito bom quando a gente chega no lugar, né? Cara, eu cheguei. Estava com muita saudade de estar aqui. Agora eu vou desfrutar, vou viver tudo. Nossa, ainda mais depois desse tempo desafiador que nós vivemos, né? De não podermos nos encontrar, enfim. Mas é ou não é verdade que a expectativa da chegada causa muita alegria? A preparação da mala para você ir num lugar que você deseja muito estar. Ou visitar uma pessoa querida, ou ir num lugar que você gosta muito. Existe a expectativa do preparo. Existe a expectativa de você arrumar as suas malas. E é tão bom quase quanto quando você chega. Aquela expectativa boa de reencontrar pessoas que você ama, que você gosta, ir naquele lugar e fazer uma experiência com Deus, como trouxe o exemplo aqui da Canção Nova. A alegria de poder ir é uma alegria de expectativa. Podemos traduzir a partir desse exemplo. A expectativa da preparação já é desfrutar do destino que nós vamos chegar. E é essa alegria expectante que os cristãos vivem. Nós estamos na expectativa de chegar na eternidade. Então é isso que me traz alegria. Eu estou caminhando, eu estou preparando as minhas malas, eu estou arrumando as minhas coisas, mas eu vou chegar lá. Só que eu já começo a desfrutar da alegria de estar lá, porque eu já estou me preparando para lá. E isso não é fuga da realidade. Isso é a mais pura verdade. É a pura verdade. Muitas vezes nós cristãos somos considerados como aqueles que você está fugindo da sua realidade. A sua fé é uma fuga da realidade para tentar sofrer menos. Mentira! Essas pessoas não sabem que a nossa alegria, a nossa confiança não está nos homens. A nossa alegria, a nossa confiança não está nessa terra, mas está naquele que prometeu e disse que tem um lugar preparado para nós. Meus irmãos, e que vai muito além do fazer. Lembra daquele episódio dos discípulos que eles voltaram felizes, alegres, porque eles tinham feito muitas coisas, tinham expulsado demônios, tinham curado os doentes. E aí sabe o que Jesus diz para eles? Ei, não se alegrem, porque vocês fizeram muitas coisas. Sabe por que vocês devem se alegrar? Porque o nome de vocês está escrito nos céus. O nome de vocês está escrito nos céus. O seu nome está escrito no céu. Jesus mostrou o verdadeiro sentido da alegria. Claro que traz alegria em a gente ver os feitos de Deus. Claro que traz alegria as conquistas. Claro que traz alegria os ganhos que nós temos nessa terra. E bendito seja Deus. Deus abençoe o seu emprego, que seja frutuoso, as suas finanças, a sua casa. Amém. Mas deixa eu te dizer, a sua alma é muito insatisfeita só com isso. A sua alma está querendo voltar ao destino dela. Ela quer voltar de onde ela saiu. Ela quer a comunhão eterna com Deus. Por isso que eu não me prendo nessas coisas da terra. E a verdadeira alegria está em esperar aquilo que há de chegar. Mas como eu estou me preparando para lá, eu já começo a desfrutar aqui. Por isso que os santos não se desesperavam. Claro que nós somos gente, tá? Ninguém nega a sua humanidade. Nós sentimos quanta dor e tristeza e compaixão nós estamos sentindo desses nossos irmãos que estão sofrendo. Mas o olhar do cristão é um olhar de esperança, porque a sua visão é ampla, ele não está encurvado, ele está voltado para o eterno. Confesso para você que muitas vezes eu faço esse exercício. Quando as coisas aqui embaixo estão muito difíceis, eu paro um pouco, se eu puder eu vou para a capela. Se não der, onde eu estiver, eu me recolho e lembro para onde eu estou indo. E mirar o eterno
me faz eu recobrar as minhas forças de continuar lutando, porque tudo aqui é muito pouco perto do que há de vir. E minha fé, ela é renovada. Por isso que as pessoas que não creem no eterno se desesperam facilmente com tudo, porque elas estão tão apegadas àquilo que é passageiro, que se elas perderem aquilo, o sentido da vida delas se esvai. Só que quem está apegado ao eterno, meus irmãos, eu e você podemos passar. Vai doer, claro que vai doer, vamos perder entes queridos, mas lá no fundo, a alegria expectante vai prevalecer. A alegria expectante daqueles que acreditam e que esperam no eterno. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Uma outra analogia. E lá tem uma cadeira, uma poltrona, né? Porque o céu é chique, com o seu nome. E que se você não ocupar, vai ficar vazio. Só que deixa eu te dizer também, no inferno, o demônio também colocou uma cadeira. E ele quer que você ocupe lá. Então a nossa luta aqui é, qual cadeira eu vou ocupar? Que lugar eu vou estar? Essa é a luta. O que você quer? O que eu quero? O que nós queremos? Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. E vale a pena se desprender daqui, porque o que nos espera no eterno é muito maior. Gente, aqui tem muita coisa para a gente desfrutar, e vamos desfrutar porque Deus nos deu. Mas se nós formos pelas enganações do mal, aquilo que seria para desfrutar vai ser o motivo da nossa perdição. E eu penso quão triste será, até mesmo para aqueles que não creem, quando virem Jesus voltar e Ele separar, porque Ele é justo e vai existir o juízo particular. Quão triste será para aqueles que pensarão e dirão: nossa, era verdade e eu desperdicei tudo isso. E aí, desculpa, não tem mais o que fazer. O tempo é agora. O tempo é agora. Se você acredita que o seu nome está escrito no céu, fica de pé. Se hoje você, pela força e pela graça de Deus, quer voltar à postura de filho de Deus, quer endireitar a sua vida, e grave essa palavra, viu? Essa é uma palavra profética. Deus está dizendo: eu quero endireitar a sua vida. O que precisa ser endireitado hoje aí na sua vida? Você veio para cá e você está me acompanhando, ouvindo esse momento por causa disso. Deus quer endireitar a sua vida, porque endireitando a sua vida, você vai ter perspectiva eterna e alegria expectante. Por isso que os cristãos às vezes parecem os loucos, porque eles são daqui, estão aqui, mas não são daqui. Levante os seus braços o mais alto que você puder e diga: Senhor, eu creio que o meu nome está escrito nos céus. Ai, como eu quero chegar lá. Senhor, por isso endireita a minha vida, porque eu não quero mais estar preso a este mundo, as falsas alegrias, as enganações do mal, mas eu quero mirar o eterno, e eu quero trilhar em direção ao céu. Eu quero trilhar o meu caminho em direção ao céu. E vai soltando a sua voz no Espírito. Solta a sua voz no Espírito. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que nesta hora, pela força da tua palavra aqui proclamada, uma profunda libertação aconteça na vida daqueles que hoje estão escravizados, amarrados e presos a esta terra. Eu quero vos pedir, Espírito Santo, porque este é um fruto que vem de ti, a verdadeira alegria, a alegria expectante. Senhor, desperta os nossos corações para que nós voltemos a crer na vida eterna. Desperta os nossos corações para que nós voltemos a acreditar e a lutar e a buscar. Quantas curas vão acontecer, Senhor, simplesmente porque nós vamos voltar a mirar o céu,
Quantas libertações de angústias, ansiedades, quantas vidas vão ser livres do pecado, porque estão voltando agora a acreditar na eternidade, estão recebendo a alegria que vem de Deus, uma alegria de entender que eu não pertenço a esta terra, mas que o meu nome está escrito no céu e que eu vou chegar lá, pelo poder do Teu nome, Jesus, e pela força do Teu Espírito que paira sobre nós. Eu vos peço que poderosamente a libertação que vem de Ti alcance as vidas dos jovens que sexualmente hoje se encontram totalmente tomados e desequilibrados e feridos, a vida dos casais, das famílias, dos homens, das mulheres. Acredite nisso. Eu quero te convidar agora, comece a fazer a sua oração. Nem olhe mais para mim, feche os seus olhos agora e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus, pedindo que Ele endireite a sua vida. Vai dizendo para Deus onde a sua vida hoje precisa ser endireitada, porque existe uma graça que Deus está derramando nesse momento sobre mim e sobre você, e uma graça de libertação. Tome posse disso, acredite nisso, em Teu nome, Jesus, pela força do Teu sangue redentor. Endireita-nos, endireita a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, pessoas sem perspectiva de vida, pessoas que por não mais acreditarem na vida eterna, já pensaram em tirar a sua própria vida aqui. Senhor, traz força na luta, porque nós estamos de passagem aqui, mas nós vamos lutar para chegar lá. E ora no Espírito livremente, e vá deixando que o Espírito Santo de Deus faça essa obra em mim e em você. Vá rezando com liberdade. Repito e insisto, existe uma graça agora, que se nós não nos apropriarmos dela, ela vai passar. Então deixe agora, pelo poder do Espírito, reza com o ministério agora. Vá soltando a sua voz e deixe que a sua vida seja endireitada e direcionada para a alegria eterna. Permaneça com seus braços erguidos e deixe-se agora envolver por essa alegria de quem pertence a Deus, de quem agora entende que a verdadeira felicidade não está aqui, e que há algo muito maior que nos espera, que foi preparado para nós. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Ergue o teu braço e canta essa verdade. Céu, céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu,